Marítimo na TSF, boa tarde. O Marítimo está de regresso aos Barreiros. A partida perante o Paços de Ferreira é de extrema importância para o Leão do Almirante Reis e está marcada para as 15h30 deste domingo. É meu convidado Rui Emanuel Batista Fontes, presidente atual do Clube Sport Marítimo. Rui Fontes foi vice-presidente da direção, presidente da Assembleia Geral, depois presidente da direção entre 88 e também até 1997 e 24 anos envolvido. Está de regresso como presidente do maior clube de Portugal insular. Dr. Rui Fontes, 24 anos depois, nunca esperava voltar a ser presidente do Marítimo? Não. De facto, era uma coisa que eu nunca esperava, não estava nos meus horizontes da minha vida, voltar ao Marítimo. Mas este ano, há cerca de 3 meses mais ou menos, depois de muitas insistências e depois de muitos sócios terem vindo falar comigo, comecei a pensar que de facto poderia ser uma realidade face à situação em que o Marítimo se encontrava. Não muito, a minha preocupação não era bem o futebol, apesar do futebol ser nos últimos anos ter sido uma grande preocupação. A minha grande preocupação era a situação em que o Marítimo se encontrava no sentido da sua massa associativa e o seu património humano. Nós sentíamos que havia um grande afastamento das pessoas em relação ao clube. E todos nós sabemos que a grande força deste clube estava na sua massa associativa. E essa situação começou de facto a preocupar-me. Toda a gente que eu falava, eu sou do Marítimo, mas... Eu sou do Marítimo, mas... Havia sempre um mais que fazia com que as pessoas se distanciassem do clube. E isso, de facto, fez-me pensar seriamente em que era a altura, de facto, de regredir esta situação, porque a continuar o Marítimo definhava e a definhar podia morrer. Eu digo morrer sob o ponto de vista humano, porque a força do clube está na parte humana, na massa associativa. Não há nenhum clube que seja grande sem ter uma grande massa associativa. Aliás, mede-se a medição que é dada a nível de clube, ser grande ou ser pequeno, tem a ver com a sua massa associativa, não tem a ver com o seu património, é a sua massa associativa. E isso é que me preocupou, em primeiro lugar, e depois a situação do futebol, a situação do relevado, que demonstrava que havia um certo desleixo no clube. E esse desleixo estava a levar a todas estas situações. Pronto, e perante tudo isto e perante os apelos que me fizeram e depois de me reunir com algumas pessoas no sentido de saber se deveria avançar para a direção ou para outro cargo onde, por exemplo, a Assembleia Geral, onde tivesse mais de acordo com aquilo que eu estava a pensar, não, as pessoas foram da opinião que devia de ser a direção, porque muitas vezes quem está à frente dos clubes há muitos anos facilmente derrota, digamos, o seu adversário, entre aspas, porque não somos adversários nos clubes, temos diversos pontos de vista na forma como devemos conduzir o clube, mas adversários não somos, porque somos do Marítimo, ambos somos candidatos do Marítimo e pelo Marítimo. E, portanto, dentro desse ponto de vista, era facilmente destrutível uma pessoa que não tivesse experiência nenhuma no dirigismo e agora resolvesse candidatar-se à presidência. Aliás, tivemos um exemplo recente no Nacional em que isso aconteceu. E, portanto, foi decidido que eu deveria avançar para o presidente da direção e aqui estou. Presidente, quando apresentou a candidatura, quando veio cá a Santo António entregar a sua lista, alguma vez pensou que o resultado seria tão expressivo? Não pensava que era tão expressivo, mas pode estar certo de uma coisa. Quando nós decidimos que eu deveria avançar para a presidência, eu tive logo a sensação, e o meu objetivo era mesmo ganhar. Eu tinha o sentimento profundo que ganhava as eleições. E tão expressivo talvez não sei, mas
mas na altura, quando houve pessoas que disseram cuidado, isso está armadilhado, eu disse, não me interessa, esteja como estiver, eu vou ganhar as eleições. E assim foi, eu estava mesmo convencido que ganhava as eleições. O resultado tão expressivo, isso aí já não posso garantir tanto, mas pela afluência às urnas, a motivação que nós criámos, não sei quantos sócios voltaram a pagar as suas cotas, pessoas que estavam em Lisboa a estudar, outros a trabalhar, e em outras partes fora do território continental, mesmo até dos Açores, vieram à Madeira, deslocaram-se à Madeira para votar. Isto, só quem quer mudar é que pode fazer uma coisa destas, que se fosse para manter a atual situação, de certeza que as pessoas deixavam-se ficar em casa. Portanto, a presença maciça de votantes, que foi histórico, penso que é histórico para o nosso clube, e o nosso clube continua sempre a fazer história. Quando não é no resultado desportivo, é no momento eleitoral. Fizemos história. E, de facto, teve a sensação que ia ganhar as eleições, isso não tenho dúvidas. Agora, o resultado tão expressivo, talvez não tanto, não pensasse tanto nisso, mas sabia que ia ganhar devido à motivação que foi criada e o número de sócios. Toda a gente queria pagar as cotas, portanto, havia de facto esse desejo de mudança. O Presidente está ligado a alturas bombásticas na história do Marítimo. Primeiramente é o Presidente em 88 para o lugar de António Henriques, e depois apanha o clube ali numa dificuldade desportiva onde todos os anos era difícil ficar na primeira divisão nacional. Há ali um episódio do jogo de Faro, que eu gosto sempre de recordar, em que o Pitico adiantou o marcador para o Farense e depois o Marquinhos e Peter Heinz se viraram para o Marítimo. Esse jogo foi na última jornada, o Farense precisava para ir à Europa, estádio São Luís em Faro completamente cheio, e o Marítimo ganhou por 2-1, já com o Paulo Autuório. O Dr. Rui Fontes viu o jogo dentro de campo? Parece que não. Não. Porquê? Não conseguia ver o jogo. Não conseguia ver esse Estava jogo. muito nervoso. Eu cheguei à equipa, portanto, eu fui para Lisboa na quarta-feira ou na quinta, já não me lembro, fui antes do plantel, da equipe. E no domingo foi um almoço muito difícil, de estar de um lado a almoçar com os dirigentes do Farense, eufóricos porque iam à Europa, e eu do outro lado com uma certa tristeza porque se eles ganhassem o Marítimo descia a divisão. Portanto, foi um almoço um pouco difícil de ter que ainda assim foi o almoço. E o discurso também foi difícil, cada um queria ganhar porque não havia outro resultado possível. E o Marítimo tinha mesmo que ganhar para não ficar dependente de resultados de outros clubes noutros campos. Portanto, fizemos o almoço e eu desloquei-me à cabine do Arte, o Arte foi o Jorge Coroado, e disse-lhe, olha, aqui estamos, é um jogo decisivo, mais para o Marítimo do que para o Farense, porque o Farense ia à Europa, mas a primeira divisão estava garantida, e pronto, peço-lhe que seja o mais exigente possível e que você não seja a figura central no jogo e que sejam os jogadores, de facto, os verdadeiros obreiros daquilo que pode acontecer aqui hoje. Pronto, ele disse-me para poder estar descansado, que com certeza que iria manter a sua postura e a sua maneira de ser na arbitragem. E eu recordei, por exemplo, o jogo Marítimo-Penafiel aqui, na altura, que o Marítimo foi expoliado um penalti, que nós ganhávamos o jogo e acabámos por empatar, perdemos um ponto aí nesse jogo, e recordei que esse ponto podia ter sido decisivo em Faro. Ele disse-me, sabe muito bem que eu sei que cometi esse erro, e o meu fiscal de linha, eu retirei do meu fiscal de linha a partir desse jogo, por causa desse erro. Mas pronto, foi a conversa que fizemos. A arbitragem penso que não teve qualquer influência no resultado, aquilo que ele se comprometeu a fazer, e aliás é aquilo que qualquer árbitro deve fazer, mas nós sabemos que aquilo às vezes as coisas não acontecem como todos queremos, e
ganhámos o jogo, mas eu não consegui ver o jogo, não consegui. Cheguei à cabine, dei um abraço ao Paulo Autuori e disse à equipa que o meu trabalho estava todo feito. A época para mim já tinha acabado no sentido de trabalho da direção pela equipa e que os últimos 90 minutos de trabalho da época eram feitos por eles e que eu ficava a aguardar que eles fizessem o melhor possível para que o nosso clube ficasse na primeira divisão. Pronto, e isso aconteceu, eu soube do resultado. Olha, eu passei de Faro, nem sequer conseguia sair para ir para Lisboa. Estava de tal maneira nervoso que até para sair, nem sequer sabia, andei por diversas ruas para lá meio perdido, mas lá depois encontrei a autoestrada. Depois cheguei a uma bomba de gasolina ali, não sei, já estava no intervalo do jogo, e parámos o carro e disse, olha, vai lá fora saber qual é o resultado. Só sabem o Benfica, né? Praticamente não se preocupavam com os outros resultados. E o Marítimo? O Marítimo parece estar a perder. Eu disse, não me diga. Mas isto, como ele não tinha bem a certeza, lá fomos. Chegámos a Canal Caveira, que era um restaurante onde todo o mundo do futebol parava para ver, para conviver e para comer algumas refeições. Eu fiquei no carro e mandei a pessoa olhar e disse, olha, se o Marítimo ganhar, faz o sinal de vitória. Se perder, já estou aqui deitado na cadeira, já fico aqui para, enfim, a ver o que é que vai acontecer. E assim foi, quando vejo o sinal de vitória, pronto. Foi uma alegria tremenda, chegámos à Madeira, no avião. Uma festa no aeroporto. Uma festa no aeroporto, o Paulo Autuori olhou para mim, eu olhei para o Paulo e disse, epá, para um clube como o Marítimo, de estar a festejar a permanência na primeira divisão é muito pouco. Este clube precisa de mais. E a partir daí iniciámos um trabalho no sentido de concretizarmos esse objetivo. Portanto, depois disso, em 2 anos estávamos na Europa. Eu lembro-me esse domingo em que eu também sofri enquanto adepto de forma bombástica e penso que o Presidente também deve ter passado as passas do Algarve, porque se tratava até de um jogo do Algarve. Depois houve a mudança e o Marítimo com o Boa Vista consegue chegar à ribalta da Europa. De mais um jogo conquistar, a Voz da Ilha vai chegar e a Europa era uma realidade para o nosso clube. O que é que senti naquele célebre Marítimo Boa Vista com o estádio completamente cheio e o Marítimo estava nas competições europeias pela primeira vez? Senti que tinha valido a pena todo o trabalho que tínhamos feito no Marítimo, porque não há o trabalho de uma pessoa, é tudo um grupo, é preciso pôr o grupo todo a trabalhar para esse objetivo. Portanto, tínhamos concretizado o nosso objetivo, que era colocar uma equipa da Madeira na Europa, porque era um objetivo que eu lembro de estar a estudar na faculdade, e todos os anos falava que o Marítimo ia à Europa, era o objetivo da Europa, e depois todos os anos nós estávamos ali a fazer contas para ver se subiam na descia divisão, andámos nisso durante tantos anos, e portanto senti que tinha cumprido o objetivo em termos de concretização dos objetivos do futebol na Madeira, que era o futebol madeirense ter uma equipa na Europa. E naturalmente que para ter uma equipa na Europa tinha que ser o Marítimo de sempre. O Marítimo abre sempre as portas da Madeira para tudo. As portas da Madeira abrem-se sempre com o Marítimo. A primeira coisa que abrem a porta, a primeira coisa que aparece é sempre o Marítimo. E depois, enfim, atrás de nós vêm os outros. Mas é sempre, quando se abre uma porta, aparece logo o Marítimo. Fui para os campeonatos nacionais, foi a subida à primeira divisão, foi à Europa, e agora vai-se ver o que é que pode ser mais do que a Europa. Penso que é difícil, mas pronto. Mas nós estamos aqui para tudo. Depois veio o 14 de setembro de 1993 em Bussel, na nossa estreia, o batismo europeu frente ao Antuérpia, mas na época seguinte o Marítimo volta às competições europeias, ganhando a Oral em casa por 1-0, com o gol do Paulo Alves, empatando na Suíça, e depois jogamos com a Juventus, algo de extraordinário para a altura. Eu quando joguei com a Juventus, quando cheguei ao estádio del Alpi, em Turim, e olhei para o estádio e vejo o Marítimo lá no aquecimento e pensei para mim, bem, eu julgo que já consegui o meu trabalho no Marítimo, aquilo que era para fazer está feito.
chegar ali a um estádio daqueles, que não era um jogo particular, era um jogo oficial para uma competição europeia, jogar com o grande monstro do futebol europeu, que era a Juventus. Eu pensei, bem, acho que todo o meu trabalho no Marítimo está feito em termos de objetivos daquilo que a Madeira se proponha. Agora, haveria que dar um salto em frente, qualitativo. E era esse salto em frente que eu quis dar no Marítimo. Mas não foi possível. Vamos caminhando no tempo. Um ano depois, em 95, o Marítimo vai à final da Taça de Portugal. À sua primeira final na Taça de Portugal, uma vez que tinha ido em 25-26 ao Campeonato de Portugal e conseguiu a proeza de ganhar esse mesmo campeonato. Na meia-final caiu o Futebol Clube do Porto nos Barreiros, um gol de Alex Bambury, dia de São Everton, grandes defesas, e o Marítimo tinha uma noite inesquecível. É verdade. Essa noite também foi inesquecível. Foi depois a final da Taça de Portugal. É evidente que eu fiquei triste por ter perdido, porque eu queria, muita gente pensou e a nível do futebol nacional, toda a gente pensou, bem, o Marítimo já conseguiu o seu objetivo, que era chegar ao final da Taça, e portanto agora a questão do jogo com o Sporting eram 90 minutos, e depois o resto, o trabalho do Marítimo já tinha sido feito. Mas não era esse o meu objetivo. O nosso objetivo no Marítimo era darmos o máximo de nós outra vez para ver se ganhávamos o Sporting na final da Taça de Portugal. Mas o Sporting nessa altura, de facto, tinha uma grande equipa e o Marítimo, nós fizemos o máximo, demos o máximo que pudemos dar e pronto, não conseguimos vencer a Taça, mas conseguimos honrar novamente o futebol madeirense e conseguimos outro objetivo que nós nos propunhamos, que era chegar à final da Taça de Portugal. E chegámos e vamos a ver se nos próximos anos conseguimos diante do objetivo. Mas eu acho que o Marítimo precisa de ganhar um troféu nacional, seja lá qual for. O campeonato é difícil, a Taça às vezes é mais fácil, mas há a Taça da Liga, e acho que era importante nós chegarmos no avião, abrirmos a porta, era fantástico, com uma taça na mão. O Dr. Rui Fontes é conhecido pelos adeptos do Marítimo como um presidente apaixonado, alguém que vive muito o clube, emociona-se com facilidade, é um gentleman e toda a gente gosta muito de si. Julgo eu também o resultado expressivo deve muito ao seu caráter e à forma de estar na vida e à forma como serviu e serve o Clube Sport Marítimo, que é o nosso Marítimo e a paixão que nos move. Mas há um episódio na sua vida de presidente, que eu vou confirmar consigo se é verdade, que o Marítimo tem uma derrota pesada em Guimarães e que os jogadores até iam ficar de fim de semana de lá, porque eles eram de lá e o senhor irritou-se e perante essa vergonha todos para a Madeira. Isso é verdade. Isso é verdade. E é então, verdade. E já lhe vou explicar o que foi que aconteceu. O treinador era o Raul Águas. E eu lembro na semana anterior ao jogo, eu tinha dito ao Raul, o jogo de Guimarães é importantíssimo. Você que me prepara aquele jogo de maneira a que a gente não perca. E ele disse, esteja tranquilo, eu tenho tudo previsto. E disse, mas o futebol tem muitos imprevistos, sabe? De antemão saber que vamos ganhar é impossível. Ganharmos, portanto, mas preparar as coisas de maneira a que o resultado seja o mais favorável possível, acho que é possível fazer. E o que é que acontece? O que acontece é que o resultado foi completamente ao contrário do que eu estava à espera. Foi 5-0 ou 5-1. 6? Já não sei o que me lembro. E sei que fiquei de tal maneira irritado, que é mesmo o termo, que cheguei à cabine e disse, ninguém fica aqui no continente. A seguir este jogo vai tudo para a Madeira, que eu quero falar convosco amanhã. E pronto, eu tive que vir tudo para a Madeira. Dr. Rui Fontes, depois acontece um episódio que eu gostava de um dia fazer e ter a honra de entrevistá-lo, que é a célebre Sociedade Desportiva e a pretensão do Presidente do Governo da altura a infundir os 3 clubes, que eu vivi de forma intensa também e também ajudei na manifestação. E vamos deixar para um outro programa, um programa onde nós vamos esmiuçar realmente tudo o que se passou para que a massa associativa do Marítimo também conheça o pormenor, a injustiça que lhe foi feita. No entanto, 24 anos depois, voltou com toda a alma e com todo o maritimismo. Certo. Eu acho que falta, na história do Marítimo, falta contar o episódio do Clube Único. Acho que há uma lacuna muito grande
E isso acho que é um trabalho que temos que fazer e aqui o Elvio também pode nos ajudar muito Até nisso. para esclarecer a verdade. Muito, muito nisso, porque tem-se tentado apagar a história do Clube Único. Apagou-se. Apagou-se como? Dizendo que o Rui Fontes levou o clube à falência, que o Rui Fontes desgraçou o clube, que se não era outra pessoa que isto tinha sido o fim do mundo. Enfim, e o que é que ficou dessa altura foi isso. Durante 20 anos só se falou disso. Não se falou de uma coisa fundamental. Porque o Marítimo era o único clube da Madeira que estava na primeira divisão, nessa altura. Era o único clube que estava a lutar por classificações europeias todos os anos e tinha ido à final da Taça de Portugal. Portanto, estava entre os 6 maiores clubes nacionais. E é preciso estar entre os 6 maiores para poder disputar competições europeias, porque senão não se consegue. Portanto, se nós estávamos aí, os outros estavam, o Nacional e a União, nem sei onde é que estavam. Segundo as Bahias, não sei se... O Nacional na segunda B. Estavam lá por baixo. Porquê é que se lança a ideia de fazer um clube único? Porquê? Porque o clube único já existia, era o Marítimo. Já estava, se o Marítimo estava a dar provas de que era de facto o grande clube da Madeira e aquele clube que era capaz de trazer as grandes proezas desportivas para a Madeira em termos de futebol, então porque é que não se deu um empurrão ao Marítimo para nós sermos hoje em dia éramos o Braga à vontade. Se éramos, e porquê que não se deu um empurrão ao Marítimo? Eu não sei, talvez o Nacional e a União tenham muita influência no poder regional e impediram, aliás, o Elvio conhece muito bem a história do futebol madeirense e sabe que sempre que o Marítimo quis dar passos em frente, o Nacional e a União sempre se opuseram e sempre lutaram para que nós não conseguíssemos. E o Marítimo deu sempre esse espaço em frente, sozinho, e enfrentando todas as dificuldades. E neste caso, o Marítimo teve que enfrentar essa situação e enfrentou a questão do Clube Único, também sozinhos, porque o Nacional e a União não enfrentaram a questão do Clube Único, ficaram calados e os sócios do Marítimo é que tiveram a coragem de dizer que não queriam um Clube Único. E eles depois também voltaram atrás e disseram que também não queriam o Clube Único e voltou tudo à mesma. Voltou tudo à mesma. E o Marítimo foi, naturalmente, foi o clube mais prejudicado. Foi prejudicado porque depois, pela atitude que os sócios tomaram. Em Assembleia Geral, nós votámos contra o Clube Único e, automaticamente, o que é que aconteceu? Fomos penalizados por isso. E ao sermos penalizados por isso, nós atravessámos situações muito difíceis nos anos seguintes. O Marítimo, nunca, quando eu estive há 24 anos atrás, nunca ninguém ouviu falar que o Marítimo estava falido. Nós pagávamos as nossas responsabilidades e o Marítimo vivia com dificuldades. Como também agora não vive com facilidades, não pensem. Claro. Que são milhões aqui dentro. Claro. Há muitos milhões para pagar também, há muito dinheiro para pagar. Há pessoas que pensam que quando estão na sua vida e quando se querem falar de si, só falam do ativo. Mas numa empresa há ativo e passivo. E o Marítimo também tem passivo. O Marítimo tem agora milhões para pagar do estádio ainda. Já pagaram não sei quanto daqui do complexo desportivo. Há aqui muitos milhões para pagar. Há muitos processos em tribunal que também vamos ter que pagar. Portanto, o Marítimo nunca viveu com facilidades. Aliás, não é o Marítimo. Nenhum clube de futebol em Portugal vive com facilidades. Todos eles vivem em dificuldades. Mas, com melhor ou pior gestão, as coisas vão se mantendo. E é isso que neste momento nós estamos a fazer no Marítimo, é procurar uma gestão muito rigorosa, com muita disciplina e ao mesmo tempo também à procura de bons resultados desportivos. E nós vamos tentar conciliar tudo isto. Dr. Rui Fontes, levantando também a ponta do véu ao trabalho que um dia vamos fazer sobre essa célebre pretensão do Presidente do Governo da altura em fazer uma fusão dos clubes, há um pormenor que eu vivi também e consigo, que é aquela grande Assembleia Geral do Tecnopolo, onde levamos mais de 1000 pessoas, mais uma presença maciça da nossa massa associativa, também consigo, algo de extraordinário, onde gente importante da nossa praça lá estava para defender o tal Clube Único, porque
porque para enfrentar o Dr. Alberto João na altura não era fácil. Ninguém se atrevia, nem mesmo partidos políticos se atreviam. E depois dessa Assembleia, o senhor é mandatado para dizer não. Depois das Assembleias do União e do Nacional terem dito sim. Como é que adquiria essa força? Repare, eu nunca pensei em mim, nem nas consequências que podiam advir disso, pelo facto de estar a defender o marido. Eu sempre lutei por causas, sempre gostei de lutar por causas, e a minha causa era o marítimo, independentemente da minha pessoa e da minha família, que prezo muito, mas eu sabia que estava a lutar por uma causa que era o marítimo, e sabia que tinha um exército por trás de mim a lutar por essa causa também. O Reino, a Cássio Pestana são nomes que devem ser trazidos. E o Sorelmano também. Há muita gente, o Reina, por exemplo, e o que ele passou e sofreu. É verdade. O Acácio, que teve que sair do pavilhão onde estava. O Acácio Pestana. Portanto, isto vai dar um livro, com certeza, um documentário. Gente que sofreu imenso na sua vida por causa de tudo isso. Mas pronto, nós tínhamos esse exército. Tínhamos o general, que era eu, porque tinha que ser o general. Depois tínhamos os tenentes, tínhamos coronais, tivemos todo esse tipo de hierarquia no nosso exército. Tínhamos os nossos soldados, que foram esses tais que estiveram presentes na Assembleia Geral e que disseram não ao Clubânquio, disseram que a ser Clubânquio ou a ser um clube tinha que ser o nome marítimo, que as cores tinham que ser verde-rubros e nem sei o quê. E eu lembro-me que quando cheguei à reunião com o Presidente do Governo no dia seguinte, eu lembro de dizer que trazia aqui a proposta da Assembleia Geral e recebi como resposta: isso não interessa para nada, pode deitar isso no lixo. Isso foi isso que eu recebi como resposta. É evidente que... Isso foi na segunda-feira seguinte. Foi. É evidente que havia que ter uma estratégia para tudo isto. E a estratégia foi, digamos, dentro da proposta que o Governo tinha apresentado, e a proposta do Marítimo também era um pouco, também dentro daquilo, mas sempre ressalvando os direitos do clube fundador, porque havia a legislação que dizia que era preciso defender os direitos do clube fundador, e que as cores do clube eram Marítimo e o nome tinha que ser Marítimo. Isto foi, eu já não me lembro muito bem, mas estive a recordar há tempos, antes das eleições, tudo isto, mas era mais ou menos esta... Tínhamos o direito de veto, que é o direito do clube fundador. E eu disse, bem, eu tenho que... O Presidente do Governo, então, resolve fazer uma comissão para ser depois trabalharmos na Secretaria da Educação sobre essa situação, sobre o Clube Único, e nomeou-me a mim para Presidente do Clube, salvo erro, e depois com dois vogais, que era o Presidente da União e o Presidente Nacional. Pronto. E perante aquilo, eu disse, bem, eu não posso dizer que não já, porque se o Marítimo se exclui disto, eu não sei o que é que pode acontecer. E então fui para a Secretaria de Educação, para essa primeira reunião. Secretário Regional Francisco Santos. E quando chega à primeira reunião, eu vi logo que aquilo já estava tudo feito. Contra o Marítimo, aliás, eu lembro de estar em casa a ver televisão e vejo no rodapé quem era o treinador, acho que foi aquele que morreu agora, recentemente. O Vítor Manuel. Vítor Manuel, não foi, o Vítor Oliveira foi o que morreu. Sim. Vítor Manuel... Era a pretensão para a ação. O Vítor Manuel será o futuro treinador do Marítimo. Eu disse, o quê? Mas como é que isto é possível? Eu sou o presidente do Marítimo. E o Vítor Manuel é o presidente, vai ser o treinador do Marítimo. Não estou a perceber nada disto. Bem, quando vi isto, por trás de mim já havia gente a trabalhar de uma forma que não era correta e de uma forma em que via-se nitidamente que o Marítimo era só... nós estávamos ali à frente do clube, desse pertence clube, apenas para, digamos, fachada, porque por trás isto ia ser tudo manumbrado. E foi aí que eu disse claramente, vi que as propostas todas que eram apresentadas para os outros clubes estavam a ser todas aprovadas, digamos, e eram mais tidas em conta do que aquelas que eu estava a propor, e foi nesse dia que levantei-me da mesa e disse, acabou, isto hoje acabou,
e vou-me embora. E é quando eles tiram uma fotografia a sair da Secretaria de Educação, sozinho, a dizer que acabou tudo naquele dia, porque de facto era impossível continuarmos a discutir sequer qualquer proposta. Depois há um montão de ameaças e depois há o tal jogo com o Gil Vicente, há a manifestação, o Dr. Alberto João sai do estádio ao intervalo do jogo, depois no outro dia o corta os subsídios ao futebol profissional e diz que é uma organização do Partido Comunista e do Partido Socialista e deixa o Marítimo à deriva. Dr. Rui Fontes, sofreu na pele o vestir a camisola do Marítimo? Não. Vamos lá ver, sabe, eu não vou chegar a um exagero desses, porque eu sofri, mas pronto, sofri com prazer, digamos. Vamos lá ver se existe este contrassenso, sofrer e ao mesmo tempo ter prazer. Mas senti prazer porque tinha conseguido os objetivos, ao fim e ao cabo, é que me propunha, que foi defender a causa do Marítimo, e sabia que o Marítimo era indestrutível, porque eu sabia. Porque desde que o clube tenha massa associativa, eles podem destruir a sede, podem destruir tudo. Mas a alma maritimista, aquilo que é o sentir das pessoas pelo clube, isso ninguém destrói. E, portanto, esse sentimento existia, essa alma existia. Portanto, a qualquer momento, alguém ia reconstruir o Marítimo, digamos. Porque tem adeptos, você pode fazer um clube. Manda um advogado fazer um clube, ele faz os estatutos do clube, faz tudo. O nome do clube você pode dar quando quiser. O campo, você arranja um campo, arrenda um campo de futebol e pronto. Jogadores, você compra jogadores e põe. E agora é a massa associativa, como? Massa associativa é o mais difícil de conseguir num clube. E isso é que é o mais difícil, porque o Marítimo tendo massa associativa não resolve sempre os seus problemas. Em qualquer situação. Íamos para os regionais, não interessava. Nós sempre sofremos. Nós fomos um clube. Nós nascemos a meio de grande sacrifício na zona do Almirante Reis. Gente pobre, gente que sempre viveu com sacrifício. E este clube tem que ser assim. E nós temos que dar esse exemplo. Se tivermos que ir para o Almirante Reis outra vez e viverem-se com sacrifício, vamos. Mas o nosso clube há de ser sempre o Marítimo e as nossas cores há de ser sempre defendidas. Eu acho que quem gosta do Marítimo como nós compreende e eu estive e estarei do seu lado quando diz que antes para o regional do que estar numa fusão de clube e acabar com a identidade do nosso clube. Exatamente, e a fusão de clubes nunca deu resultado. Você veja onde é que há fusões de clubes em Portugal que tenha dado resultado. A União de Santarém, ninguém sabe onde é que está. União de Leiria... Não se pode unir o que nasce separado. Não pode. São sentimentos. Você não pode misturar sentimentos. Como opostos e antagónicos. Não pode. Dr. Rui Fontes, a gente tinha tanta coisa para dizer, tanta mesmo, e temos um tempo para respeitar. Mas há uma coisa que eu tenho alguma curiosidade. Não liguei às minhas questões, àquelas que a Marítimo TV e a Marítimo TSF preparou para este trabalho, mas há uma coisa que eu quero dizer. A sua família, quando disse à sua esposa em casa, eu vou-me candidatar a presidente do Marítimo, o que é que eles lhe disseram? Minha mulher fui eu que vai saber. A minha mulher só soube 3 dias antes de eu apresentar a candidatura publicamente. Porque se eu dissesse em julho que me ia candidatar, nunca mais tinha descanso em casa. Falou com os seus filhos antes? Não, que não falei com a família. A família fui eu que me dizia a ter conhecimento. E quando falou... Em casa, eu estava, por exemplo, de férias e saía de casa para falar das questões do Marítimo. Ia para os cafés, sentava-me com os amigos, ia falando. Em casa não falava, porque se eu falasse com a minha mulher por causa destas questões do Marítimo, ela dizia logo, tu és louco, não te metas nisso, e quer dizer, e podia-me influenciar. E como eu estava determinado e sabia que de facto ia fazer, e sabia que ia ganhar as eleições, não tenho dúvidas nenhuma, mas que eu sabia que ia ganhar as eleições. E sabia que ganhava. Agora, o problema é saber se era 60, se era 40, se era 30, se era 50, aí estava na dúvida. Mas o ambiente que eu sentia à volta, eu disse, não, eu vou ganhar este. E, portanto, ninguém poderia influenciar no sentido de não me candidatar. E eu sabia que em casa iam dizer, epá, tu estás aqui tão tranquilo, já viste, vais-te meter nisto, não.
E então, 2 ou 3 dias antes de apresentar a candidatura, eu disse, e depois colaboraram muito. Depois deram toda a colaboração. No momento da festa, no momento da vitória, a sua família estava lá. Estava. Os seus filhos sentiram um enorme orgulho do pai, 65% e uma falange de apoio enorme a gritar por si. É natural que a família se regozije e fique satisfeita pela vitória de um familiar, seja lá o que for na vida. Por um filho, pelo pai, pela mãe, enfim, pelos avós. A minha neta também esteve lá presente, já grita Marítimo também, e pronto, já é doente do Marítimo. Agora, há uma coisa que eu não percebo, não percebo. Ainda hoje estive a ver, é que na tribuna não se pode levar crianças para um jogo de futebol, porque tem álcool. Não sabia disso. Por facto de ter um bar com álcool na tribuna, menores de 18 anos não podem estar presentes na tribuna. Acho uma coisa perfeitamente descabida. Então eu vou a um restaurante com menores de 18 anos, tem álcool nos bares, claro. Num bar, em qualquer sítio, eu entro com menor de 18 anos e vejo álcool no bar. Não percebo porque é que numa tribuna do estádio um menor de 18 anos não pode permanecer. É uma coisa que eu vou tentar saber o que é que se passa. Porque, de facto, não vejo assim grande... Presidente, eu tenho a certeza que se nós continuarmos a conversar, vamos estar até de hoje a 8 dias a falar. Todo. Tanta coisa para dizer, sim. E se fosse para falar da história seria uma coisa bombástica. Mas há uma coisa que quero lhe dizer. O Marítimo está de regresso ao Caldeirão, joga domingo com o Paços de Ferreira. O que é que quer dizer aos adeptos do Marítimo? Olha, o que é que quer dizer? Quer dizer que regressem em força ao nosso estádio. Que o estádio domingo seja um verdadeiro caldeirão, porque os nossos adversários já perderam o respeito pelo Marítimo, infelizmente. Infelizmente. Já perderam o respeito. E eu, o pouco tempo que estou neste momento na presidência do clube e nos contactos que tenho tido com muita gente do continente e de outros clubes, é o sentimento que existe no continente, é que hoje em dia vir à Madeira não é aquilo que era há muitos anos atrás. Hoje em dia, vir à Madeira, qualquer clube ambiciona um bom resultado. E há uns anos atrás, o público era fundamental para as nossas vitórias. E eu espero que no domingo, o Estádio dos Barreiros, ou o Estádio do Marítimo, seja um verdadeiro caldeirão, que a gente volte a ter o caldeirão, porque se tivermos um caldeirão como deve ser, vamos transmitir essa força para dentro de campo e vai com certeza influenciar positivamente a nossa equipa e negativamente o adversário. E sabemos muito bem que a nossa equipa precisa de encarar este jogo com grande responsabilidade, mas precisa de grande apoio, porque o campeonato até agora, o campeonato que estamos a fazer tem sido muito mau e não está de acordo com a história do clube. E estes jogadores precisam do máximo apoio e eles precisam de sentir o que é o verdadeiro Marítimo, porque eles ainda não sentiram o que é o verdadeiro Marítimo. Não sentiram. Eles têm estado no Marítimo aí há uns anos, há 2 ou 3 anos, que os jogadores passam pelo Marítimo e não sabem o que é este Marítimo. Não sabem a camisola que estão a vestir. E a camisola que eles estão a vestir é uma camisola com um peso muito grande em termos de responsabilidade. E esse peso eles vão sentir no domingo, mas só sentem no domingo se o público estiver lá. Se nós tivermos muita gente no estádio a apoiar o clube desde o primeiro ao último domingo, porque vai ser um jogo difícil. Não pensem que o Paços de Ferreira é fácil. Há uns anos atrás podia ser um jogo que nós ganhássemos com maior ou menor dificuldade, mas ganhássemos. Mas este jogo domingo vai ser um jogo muito difícil e temos que contar com o apoio do público para vencer todas as dificuldades. Presidente, chegamos ao fim deste Marítimo na TSF. Devo-lhe dizer que eu já entrevistei tanta gente, mas noto realmente aqui um coração com coração, o bater do leão do Almirante Reis, sempre o leão do Almirante Reis, onde realmente há aqui uma mística muito grande. Oxalá que a gente consiga triunfar perante o Paços de Ferreira. Muito obrigado. Vamos a ver. Por ti Marítimo e sempre juntos, boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.